Boa noite, gente. Bem, como está a ansiedade de vocês para nossa semana da prova integral? Semana passada a gente deu uma revisada em alguns conteúdos e essa semana a gente vai fazer algumas resoluções de questões. As questões eu tentei trazer ao máximo da OAB, né? Na verdade, são só questões da OAB, questões de alternativa, com relação ao conteúdo que o Fred mencionou que poderia cair na avaliação integrada. Ao final dessa aula, eu vou dar uma dica para vocês do que vocês estudarem e se aprofundarem um pouquinho mais, porque até então, nas questões que eu trouxe um geralzão de tudo que pode cair, tá certo? Eu trouxe 10 questões, pode ser que algumas questões a gente já tenha resolvido nas aulas anteriores, porque como é questões da própria OAB, não tem muito para onde fugir. Então, com relação ao tema, então, vamos supor, um tema de acordo de não persecução penal. Não tem muitas questões diferentes. Então, provavelmente eu vou trazer questões que eu já resolvi, mas para reforçar para vocês, é, agora com todos os temas. Então, a gente mérito policial, processo penal, então agora é um compilado, em vez de ser do tema específico, não, agora é um compilado de toda a matéria que vocês viram até o momento. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, e aí a gente vai dar início a mais uma revisão, e nessa revisão focada na lição integrada. Bom, vou começar aqui. A gente vai fazer o mesmo esquema que a gente sempre faz, que é ler a questão, depois ler as alternativas, escolher qual alternativa faz mais sentido e discutir qual é a alternativa, discutir a nossa resposta, tá certo? Então vamos para a primeira. Célio, inconformado com o término de seu casamento de 10 anos com sua esposa Natália, passou a persegui-la em seus locais habituais de lazer e trabalho. Além de mandar e-mails por meio de contas em nome de terceiros, inconformada com esses fatos, Natália procurou a delegacia da mulher e relatou os fatos, tendo o policial civil enquadrado a conduta no crime de perseguição previsto no artigo 147-A do Código Penal. Ao tomar conhecimento da acusação, Célia autorizou seu advogado a entrar em contato com a advogada de Natália para tentar algum acordo com a vítima. Depois da negociação dos profissionais, Natália decidiu não prosseguir com a acusação acerca dos fatos narrados. Assinale a alternativa correta. Letra A. Natália não pode se retratar da representação em razão de um crime imputado ser de ação penal pública incondicionada. Natália poderá se retratar da representação a qualquer momento, desde que antes do trânsito em julgado. Letra C. Natália poderá se retratar da representação desde que faça antes do oferecimento da denúncia em audiência especial designada para este fim, com a presença do Ministério Público. Letra D. Natália poderá renunciar à representação desde que faça antes do recebimento da denúncia e em audiência perante o juiz e o membro do Ministério Público. Então vamos lá. De cara, a gente sabe que numa ação penal, né, numa queixa, que é o que se trata aqui, uma vez que a Natália, ao tomar conhecimento dessas acusações, né, procura a delegacia e relata os fatos.
Então, ela representa sério perante as autoridades. Então, a gente sabe que a representação cabe retratação, existe sim a possibilidade da retratação, então a gente vai descartar a letra A, que fala que não pode se retratar dessa representação, né? Em razão do crime ser de uma ação penal pública incondicionada. E não é. Até porque o crime é uma ação penal pública condicionada, porque exige essa representação. Natália, ela pode se retratar. Então, mas quando que ela pode se retratar? Ela só vai poder se retratar até o oferecimento da denúncia, enquanto não houver, né, sido oferecida a denúncia. A partir do momento que se oferece a denúncia, ela não pode mais se retratar, né, renunciar a essa representação. Então, a letra B fala que ela pode se retratar em qualquer momento, desde que antes do trânsito em julgado. Então, a gente já vai descartar, porque não é assim. A gente sabe que é só até o momento do oferecimento da denúncia. A denúncia foi oferecida, não há mais o que se falar em retratação. A letra C fala que ela pode se retratar, né, da representação, mas desde que ela faça em uma audiência especial designada e com a presença do Ministério Público. E, em partes, essa alternativa está correta. Por que em partes? Porque não é só perante o Ministério Público, não é só perante a presença do Ministério Público. Tem que ter a presença do juiz ali também, não é apenas do Ministério Público. Então, essa alternativa ela está meio certa. Então, ela não é a correta. Ela não está 100% correta, né? O que nos resta a alternativa D, que fala que ela pode renunciar à representação, né, desde que ela faça antes do recebimento da denúncia e a audiência perante o juiz e o membro do Ministério Público, que é exatamente isso. Ela pode sim renunciar, até porque é um direito dela, né, renunciar dessa representação, só que existe um momento para que isso seja feito. A partir daquele momento, a partir do momento que acontece o oferecimento da denúncia, ela já perde aquele momento de poder renunciar. E aí seguiria os trâmites de uma ação penal e Sérgio seria processado, né, em uma persecução penal. Então, a nossa resposta é a letra D. A 2. Arthur, Bruno, Fernando e Camille foram acusados de furto simples praticado em 2020. Arthur foi definitivamente condenado. Bruno foi condenado, porém recorreu e ainda não houve decisão definitiva. Fernanda aceitou a suspensão condicional do processo, já cumprida. E Camille foi absolvida, tendo havido recurso do Ministério Público, ainda não julgado. Em julho de 2023, sobreveio a acusação de uso de documento particular falso contra os quatro. Considerando preenchidos os demais requisitos e considerando apenas os antecedentes criminais mencionados, assinale a opção que indica os que podem celebrar acordo de não persecução penal. Letra A. Arthur e Bruno. Letra B. Arthur e Fernanda. Letra C. Bruno e Camille. Ou letra D. Fernanda e Camille. Então, aqui a gente está falando sobre os benefícios de uma ação penal, né? Porque a gente tem o benefício do juizado especial, que é a suspensão condicional do processo, e a transação penal, e a gente tem o benefício de uma ação penal, que seria o acordo de não persecução penal. É ele se encerrar ali antes de iniciar uma persecução penal, com objetivos de celeridade e justamente nesses crimes que já se pode resolver aquela situação. E aí, como é que funciona? Quem pode celebrar esse acordo, né? Porque ele é um acordo celebrado entre o MP e a parte, com o aval do juiz, né? E junto ao advogado do suposto acusado. O juiz, ele homologa esse acordo, se o juiz não homologar esse acordo, não há o que se falar em acordo de não persecução penal. Nesse caso, aqui a gente está falando de pessoas que já foram acusadas de furto simples.
Então, eles já foram acusados anteriormente, né, por um crime que não teve violência ou grave ameaça, porque o furto ele não contém a violência e a grave ameaça, e eles estão sendo acusados de o uso de documento particular falso, que também é um crime sem violência e grave ameaça. Até porque o acordo de não persecução penal, né, qualquer um dos benefícios, não pode ser celebrado em crimes que contenha violência ou grave ameaça. A regra é simples, né? Se a pessoa for reincidente ou já tiver sido beneficiada por um acordo ou qualquer outro benefício nos últimos 5 anos, ela não vai poder fazer uso do benefício novamente. Então, aqui a gente vai analisar. O, o Arthur, ele foi condenado, mas ele recorreu e ainda não teve decisão definitiva. Ou seja, ele ainda não é reincidente, uma vez que não há decisão transitada e julgada. A pessoa só se torna reincidente quando há uma sentença penal condenatória transitada e julgada, que não é o caso, uma vez que ele entrou com recurso e o recurso ainda não teve uma decisão definitiva. A Fernanda, ela aceitou a suspensão condicional do processo e já cumpriu. Ou seja, ela já fez o uso de um benefício. Será que ela pode fazer uso agora novamente? A Camille, ela foi absolvida, né, tendo ocorrido um recurso pelo Ministério Público que também não foi julgado. Então, não existe uma sentença condenatória, mesmo transitada e julgada, mesmo caso do Arthur. Então, Arthur, Bruno, Fernanda e Camille. O Arthur, ele pode fazer jus a esse benefício. Por quê? Ele ainda não foi condenado, então ele pode fazer jus a esse benefício. O Bruno, não, na verdade, o Arthur não pode, eu confundi, né? O Arthur, ele já foi condenado definitivamente, então ele não pode fazer jus a esse benefício porque ele é reincidente. O Bruno, que não foi condenado ainda, né? Ele foi condenado, mas ele recorreu e não teve decisão definitiva. Então, ele pode fazer jus a esse benefício, porque ele não é reincidente. A Fernanda, ela já fez uso de um benefício anterior, né? Que foi a suspensão condicional do processo. E isso em 2020. O novo crime foi cometido em julho de 2023, ou seja, 3 anos depois. Ainda não se passaram o tempo de 5 anos, né? Após o cumprimento da pena, para que a pessoa possa fazer jus a esse benefício novamente. Então, a Fernanda não tem direito. E a Camila, ela foi absolvida, por mais que tenha recurso, o recurso ainda não foi julgado definitivamente também. Então, ela faz jus a esse benefício, e aí ela e Bruno são os dois que têm direito ao acordo de não persecução penal. Sendo os dois, a nossa alternativa vai ser a C, porque todas as outras ou tem só o nome do Bruno e a outra pessoa, como a letra A, que é o Arthur, não faz jus, ou como, por exemplo, a letra D, só tem o nome da Camille e a Fernanda, né, que não faz jus, e o Arthur e a Fernanda, os dois juntos não fazem jus, nos restando apenas a alternativa C. Questão 3. Luiz Vicente, secretário da Fazenda do município Alfa, foi ofendido por Lório, secretário da Fazenda do estado Beta, que durante o discurso na tribuna da Câmara dos Vereadores afirmou que Luiz Vicente comete peculato, desviando recursos do Caixa Municipal em proveito próprio e de seus familiares. Luiz Vicente procurou você, como advogado, para que o oriente sobre a medida cabível para responsabilizar Iório pela ofensa à sua honra. Nesse contexto, é correto afirmar que Luiz Vicente, letra A, só pode ajuizar uma queixa-crime em face de Iório, pois o delito contra a honra desafia a ação penal privada. Letra B. Só pode oferecer representação contra Iório ao Ministério Público, pois sua qualidade de servidor público impõe a ação penal pública na defesa de sua honra.
Letra C, pode optar entre ajuizar queixa-crime em face de Lório ou oferecer representação ao Ministério Público. E letra D, não pode fazer nada a respeito diante da imunidade material de Iório pela sua qualidade de ocupante em cargo público. Vamos lá. O agente público, né, o funcionário público, a gente viu nas nossas aulas anteriores que ele pode ser processado mediante queixa-crime ou ação penal pública, né, mediante representação ao Ministério Público. E isso vai ser uma escolha da pessoa, né, no caso do ofendido. Nesse caso, está falando que o Luiz Vicente ele foi ofendido por Lório e o crime foi contra a honra, né? Visando a honra dele como funcionário público. Nesse caso, ele poderia escolher. Não sei se saiu o som para vocês, mas eu queria pedir desculpa, porque hoje a gente está num lugar um pouquinho mais barulhento. Mas eu espero que a nossa aula ocorra normalmente, né? Eu só queria pedir desculpa mesmo para vocês, caso vocês escutem um barulho e isso atrapalhe um pouco, tá? Mas voltando. O Luiz Vicente, ele é secretário, então ele tem a imunidade, só que o crime cometido, né, contra ele, o delito cometido, foi contra a honra. Então, ele poderia escolher, né, onde que ele iria, por onde que ele queria processar o Iório. Se seria mediante representação, né, ao Ministério Público ou por queixa-crime. A nossa alternativa A, a gente vai descartar porque fala que só poderia ser ajuizado por queixa-crime, uma vez que o delito é contra a honra, né, e é de ação penal privada. E não, porque se tratando de crime contra a honra de funcionário público, ele pode ser processado mediante a representação, né, pelo Ministério Público em ação penal pública condicionada ou em ação penal privada por meio da queixa-crime. E isso vai da escolha do funcionário público. Letra B. Ele poderia, né, oferecer representação, pois a sua qualidade de servidor público impõe a ação penal na defesa da sua honra. Sim, em partes ela está correta, né? Assim como a letra assim como a letra A. Só que a letra A fala que só poderia ser pela queixa-crime. Aqui não, aqui fala que ele pode oferecer representação, mas não fala nada da queixa-crime. A letra C fala que ele pode ajuizar, né, queixa-crime ou oferecer representação. Então, a gente vai deixar isso de lado, vamos ler a letra D, mas supostamente essa vai ser a correta. A letra D fala que ele não pode fazer nada a respeito, né, diante da imunidade material de Iório, pela sua qualidade de ocupante de cargo político. E não é desse jeito. Por mais que exista uma imunidade, o crime cometido, ele não estava ali resguardado pela sua imunidade, né? Então, ele cometeu um crime contra a honra de um funcionário público. Então, ele pode sim ser representado ou processado mediante queixa-crime. O que nos resta somente a letra C, como a gente havia comentado. A resposta dessa questão é a letra C. Questão de número 4. Flávia, acompanhada por você na qualidade de advogado ou advogada, a presença da autoridade policial para noticiar a prática de crimes de apropriação indébita e fraude processual, supostamente praticados por seu ex-marido, descrevendo a prática do crime, fornecendo os dados qualificativos completos do suposto autor do fato, apresentando o rol de testemunhas e anexando documentação pertinente a materialidade delitiva e de indício de autoria, o delegado de Polícia Civil, após 5 dias de confecção do registro de ocorrência, sem que tenha sido praticado
nenhum ato para verificação da procedência das informações despachou nos autos do inquérito policial pelo indeferimento da instauração do inquérito policial e determinou a suspensão do procedimento. Nesse caso, você deve, letra A, requerer a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste em vez que o delegado de polícia, uma vez que o delegado de polícia não possui poderes para arquivar o procedimento. Letra B, requerer a remessa dos autos ao juiz para que se manifeste, uma vez que o delegado de polícia não possui poderes para arquivar o procedimento. Letra C, apresentar recurso para a chefia de polícia para que se manifeste sobre o indeferimento da instauração do inquérito policial. Ou letra D, apresentar recurso ao Ministério Público para que se manifeste sobre o indeferimento da instauração do inquérito policial. Então vamos lá. Houve ali essa iniciativa, né? Essa representação, digamos, né? Para que fosse iniciado o inquérito policial, né? Uma investigação. Mas o delegado de prontidão, né? Ele foi e arquivou, né? Despachou os autos do inquérito para o indeferimento. Será que ele pode fazer isso? Ou esse arquivamento é uma atividade privativa do promotor de justiça, né? Então, a letra A está falando que é para pedir a remessa dos autos ao Ministério Público, né? Para que ele se manifeste, uma vez que o delegado de polícia não possui poderes para arquivar o procedimento. Ela estaria certa se a gente estivesse se tratando, né, de um acordo de não persecução penal que não foi celebrado. E aí sim, a gente mandaria os autos, né, ao Ministério Público para que ele se manifestasse. Nem seria o Ministério Público, seria ao órgão superior ao Ministério Público. E não, nesse caso a gente está falando de um delegado de polícia civil. Então, o Ministério Público não está ligado ali a essa situação. A letra B fala para requerer remessa dos autos ao juiz para que se ele manifeste, uma vez que o delegado de polícia não possui poderes para arquivar procedimento. E também não é essa alternativa. Por mais que o delegado ele não possui esses poderes, o juiz não tem nada a ver com essa situação. Então, não vai ser enviado para ele, até porque se fosse enviado para alguém, seria para a chefia de polícia da Polícia Civil e não ao juiz. E a letra C fala exatamente isso, né? Que é apresentar recurso à chefia de polícia, né, para que ela se manifeste sobre o indeferimento da instauração do inquérito policial. E é exatamente essa a resposta. Uma vez que o delegado, ele não tem poder para poder arquivar o inquérito policial. Então, o indeferimento dessa instauração, né, ele não tem poder para indeferir a instauração e muito menos arquivar. Então, quem vai responder por este delegado é a sua chefia, ou seja, a chefia de Polícia Civil. E ela sim deve se manifestar sobre esse indeferimento, né, desse delegado e se responsabilizar. A letra D fala que é apresentar recurso ao Ministério Público para que se manifeste sobre o indeferimento da instauração do inquérito policial. E a gente viu que não é assim que funciona. A gente viu que quem é responsável, né, por este arquivamento, por essa manifestação, é a chefia de polícia e não o Ministério Público. Um minuto. Assim, após concluído inquérito policial para apurar a prática de crime de homicídio em desfavor de Jonas, o Ministério Público requereu o seu arquivamento por falta de justa causa, pois não conseguiu identificar os autores de um delito, o que restou devidamente homologado pelo juiz competente. Um mês após o arquivamento do inquérito policial, uma testemunha que não havia
sido anteriormente identificada, compareceu à delegacia de polícia alegando possuir informações quanto ao autor do homicídio de Jonas. A família de Jonas, ao tomar conhecimento dos fatos, procura você como advogada da família para esclarecimentos. Diante da notícia de existência de novas provas aptas a identificar o autor do crime, você deverá esclarecer aos familiares da vítima que o órgão ministerial, letra A, poderá promover o desarquivamento do inquérito, pois a decisão do arquivamento não faz coisa julgada material, independentemente de seu fundamento. Letra B. Não poderá promover desarquivamento do inquérito, pois a decisão de desarquivamento é imutável na presente hipótese. Letra C. Não poderá promover desarquivamento do inquérito, pois se trata de mera notícia, inexistindo efetivamente qualquer prova nova quanto à autoria do delito. E letra D. Poderá promover desarquivamento do inquérito, pois a decisão de arquivamento fez apenas coisa julgada formal, no caso concreto. Então vamos lá, a gente está falando de um inquérito policial que foi arquivado por falta de provas. E a gente sabe que o inquérito policial, mesmo que arquivado, ele pode ser desarquivado. Mas esse requerimento só pode ser feito mediante uma nova prova, né? Uma prova que ela não existia na época do fato, mas que ela não foi identificada, né? Ela não foi arguida na época dos fatos, na época da investigação. O que ocorre nesse caso era uma testemunha, né? Aqui fala, uma testemunha que não havia sido identificada anteriormente. Então, sim, é caso de desarquivamento. Agora, a nossa resposta, né? Na letra A fala que esse desarquivamento ele pode ser promovido, mas pois a decisão de arquivamento não faz coisa julgada material, independente do seu fundamento. A letra D fala que o arquivamento não pode ser promovido, porque a decisão do arquivamento é imutável. Não é essa a resposta, porque a gente sabe que pode sim ser desarquivado. Então, a gente vai descartar a letra B. A letra C fala que ele não pode promover o desarquivamento do inquérito, pois se trata de mera notícia, né, inexistindo uma efetividade de qualquer prova quanto à autoria do delito. E não é o caso, porque por mais que seja uma prova nova, é uma prova testemunhal, então não é uma mera notícia. Existe sim uma nova prova quanto à autoria desse delito, e aí, por conta disso, pode sim ser promovido o desarquivamento. A letra D fala que ele pode promover desarquivamento do inquérito, pois a decisão de arquivamento fez apenas coisa julgada formal, no caso concreto. Então vamos lá, a coisa julgada formal ou coisa julgada material é o que vai diferenciar ali. No nosso caso, a nossa resposta é a letra D. Por quê? O inquérito policial ele faz uma coisa julgada formal, apenas ali na forma daquele inquérito, na forma daquele processo, e não se tratando de matéria, uma vez que a gente está se tratando da testemunha, né? De uma testemunha do caso, não de alguma outra prova que faça algo material, né? Um arquivamento material. Até porque não existe, né, coisa julgada material de arquivamento. O arquivamento ele só faz a coisa julgada formal. A coisa julgada material, ela é ao final do processo, na sentença condenatória. Então, a nossa resposta vai ser a letra D, por conta disso. A questão 6. Insatisfeita com o novo relacionamento amoroso com Pedro, na verdade, insatisfeita, né, com o fim, aqui é o fim, forçou a palavra, com o fim do relacionamento amoroso
Lívia vai até até a casa dele na companhia da amiga Carla, e ambas começam a quebrar todos os porta-retratos da residência no quais estavam expostas fotos da nova namorada de Pedro. Quando descobre os fatos, Pedro procura um advogado que esclarece a natureza privada da ação criminal pela prática do crime de dano, né? Diante disso, Pedro opta por propor queixa-crime em face de Carla pela prática do crime de dano, já que nunca mantiveram boa relação e ele tinha conhecimento de que ela era reincidente. Mas quanto a Lívia, liga para ele e diz que não fará, que nada fará, pedindo apenas que o fato não se repita. Apesar da decisão de Pedro, Lívia fica preocupada com a possibilidade de ele mudar de opinião, razão pela qual contrata um advogado junto a Carla para consultoria jurídica. Considerando apenas as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que ocorreu. Então, gente, quando a gente estudou ficha-crime, a gente viu que ela não pode ser proposta em face de uma pessoa só, quando existe mais de um autor. Apenas para fins de castigo, né? Podemos dizer assim, para castigar a outra pessoa, por vingança a outra pessoa. Nesse caso, Pedro, ele perdoa a Lívia, mas ele não perdoa a Carla, e aí ele propõe uma ação penal, né, em face dela. Mas ele não pode. Por quê? Se ele perdoou a Lívia, ele deve perdoar a Carla. O perdão, ele vale para ambas as partes, né? Então, ele não poderia propor uma queixa-crime contra ela. Ou ele propunha a queixa-crime contra as duas, ou contra nenhuma. Contra uma pessoa só, não pode. As nossas alternativas são: letra A, renúncia em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime não deve ser recebida em relação a Carla. Letra B, renúncia em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em relação a Carla. Letra C, preempção em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em relação a Carla. E letra D, perdão do ofendido em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em relação a Carla. A letra A fala que a renúncia da Lívia, né, com relação à Lívia, de modo que a queixa-crime não deve ser recebida em relação a Carla. Em partes, essa questão está correta. Ela só erra porque aqui a gente não está falando de renúncia, a gente está falando de perdão. A renúncia a gente fala lá na ação penal pública condicionada e não aqui na ação penal privada. Na ação penal privada a gente fala de perdão e não renúncia. Então, ela já não é a correta. A letra B fala que a renúncia em relação à Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em relação a Carla. E essa questão está 100% errada. Porque, primeiro, a gente não está falando de renúncia, como eu disse, a gente está falando de perdão. E segundo, que renunciar em relação à Lívia, atingiria, né, mesmo se fosse, a Carla. E aqui não. A queixa-crime ela também não deve ser recebida em relação a ela. E aqui fala que ela deve. Então, a letra B também a gente descarta. E a letra C fala de perempção em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em relação a Carla. E não, galera, que a gente também não está falando de perempção, como eu disse, a gente está falando de perdão. A perempção é outro assunto, é na questão lá no meio do processo, não é aqui. Então, a gente já descarta a letra C e também porque ela fala que a queixa-crime deve ser recebida apenas em relação à Carla, e não é assim como a gente já conversou. A letra D fala que o perdão do ofendido em relação a Lívia, de modo que a queixa-crime deve ser recebida apenas em relação a Carla. E não,
o perdão do ofendido, ela atinge também a Carla. Aqui fala que ele queria que que a, que a denúncia, né, que a queixa atingisse ela, porque ele sabia que ela era reincidente. E não é o caso. Aqui ele quer por vingança, então o perdão judicial teria que atingir, então também não é a letra D. Eu disse que a renúncia não é a mesma coisa que perdão, mas nesse caso, a nossa única alternativa, né, que se encaixaria, seria a letra A, por conta que ele renunciar, né, a que eu acredito que eles erraram a palavra, teria que ser o perdão em relação à Lívia, atingiria a Carla. Então, nesse caso, a nossa resposta seria a letra A. Mas a palavra correta não é a renúncia. Questão de número 7. No dia 10 de maio de 2015, Maria, de 25 anos, foi vítima de um crime de estupro simples, mas traumatizada, não mostrou interesse de dar início a qualquer investigação penal ou ação penal em relação aos fatos. Os pais de Maria, porém, requerem a instauração do inquérito para apurar a autoria, entendendo que após identificar o agente, Maria poderá. Só um minuto. Ai, tá tudo certo. O Teams ele fez um barulho e eu fiquei assustada. É, Os pais de Maria, porém, requerem a instauração do inquérito policial para apurar a autoria, entendendo que após identificar o agente, Maria poderá decidir melhor sobre o interesse na persecução penal. Foi preferido, né, despacho, indeferindo o requerimento de abertura do inquérito, considerando a situação narrada, assinar a alternativa correta. Vamos lá ler as nossas alternativas. A. Despacho que indefere o requerimento de abertura de inquérito policial não cabe qualquer recurso administrativo judicial. Letra B. Em que pese o interesse de Maria ser relevante para o início da ação penal, a instauração de inquérito policial independe da sua representação. Letra C. Caso Maria manifeste interesse na instauração do inquérito policial, após o indeferimento, ainda dentro do prazo decadencial, o procedimento poderá. Ai, gente, perdão. Poderá ter início, independentemente do surgimento das novas provas. Eu vou. Só um minuto. Vou tomar água para ver se esse soluço passa. Vocês acreditam que eu tô com esse soluço praticamente desde cedo? E não passa. Ele passa, daqui a pouco ele volta. Aí eu. Letra D. Apesar dos pais de Maria não poderem requerer a instauração de inquérito policial, o Ministério Público pode requisitar o início do procedimento na hipótese, tendo em vista a natureza pública da ação. Maria ela tem 25 anos, né? Então, não é a necessidade da representação, então é ela mesma, no caso da representação, dela ser representada por alguém, né? Por seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, não há essa necessidade. Nesse caso, só ela poderia manifestar um interesse, né, no inquérito policial, né, nessa investigação.
Aí, aqui está falando sobre o despacho, né, que indeferiu esse requerimento de abertura. E os pais dela, eles têm interesse, né, que fosse aberto esse inquérito, até para identificar, né, após identificar o agente, para que ela pudesse decidir, né, melhor sobre o interesse da ação, da persecução penal ou não. No caso, a nossa letra A fala que o despacho que defere esse requerimento, né, o requerimento de abertura, não cabe nenhum recurso, não cabe qualquer recurso administrativo judicial. O que não é o caso aqui, uma vez que pode haver o recurso para a chefia, né, da polícia, para que se o delegado, né, indeferiu, como na questão, nas questões anteriores que a gente viu, em que se o delegado indefere, né, essa abertura, existe a possibilidade de um recurso para a chefia de polícia. Então, não é a letra A que fala que não cabe qualquer recurso. A letra B fala que pese o interesse de Maria, né, ser relevante no início da ação penal, a infração do inquérito independe de sua representação. E não, o inquérito policial, ele depende da representação de Maria, uma vez que ela é a vítima e é a única que pode falar por si mesma, né, já que ela está viva. A letra D fala que, apesar dos pais dela não poderem requerer instauração de inquérito, né, o Ministério Público pode requisitar o início, tendo em vista a natureza pública da ação. E não pode, porque essa ação ela é processada, né, uma ação pública, pública condicionada. Então, ela só pode ser feita mediante representação, o que não é o caso aqui. O que nos resta somente a letra C, né? Que, no caso, Maria, né, manifesta interesse na instauração do inquérito policial após o indeferimento. Ainda dentro do prazo decadencial, o procedimento poderá ter início independentemente do surgimento de novas provas. Por quê? Porque até o momento, quem manifestou interesse foi os pais delas, não foi ela. Então, ela tem aquele período, né, do prazo decadencial, que é o período de 6 meses, para ela poder manifestar o seu interesse ou não nessa investigação. No caso, esse é um direito que só pode ser exercido por ela, como a gente mencionou anteriormente. Questão de número 8. A República Federativa Alfa reconhece o Poder Judiciário como um dos poderes independentes da República. Em Alfa, há um órgão de acusação independente e diferente do Judiciário, responsável por formular acusações criminais, tendo a iniciativa probatória, formulações criminais, tendo a iniciativa probatória. Em alfa, um acusado seria um sujeito de direitos no âmbito do processo penal e os princípios democráticos do processo penal, tais como o princípio do juiz natural e da presunção de inocência, são reconhecidos. A partir dos dados fornecidos, o país alfa adota o sistema processual com traços mais marcantes do sistema acusatório, inquisitivo, misto ou consensual. Vamos lá. Existem 3 sistemas que a gente viu: acusatório, inquisitivo e misto. Então, de cara, a gente já vai descartar a alternativa D, porque o sistema consensual ele não existe. Só existe esses 3 sistemas: o acusatório, o inquisitivo e a mistura dos dois, que é o sistema misto. O sistema misto ele é parte inquisitivo, parte acusatório. O inquisitivo é aquilo que um poder, né, controla tudo, só o poder está na mão de uma pessoa só. Ela que vai acusar, ela que vai decidir, ela que vai fazer tudo. E o acusatório é onde existe o sistema de ampla defesa, que é a nossa fase processual. E o misto, né, seria a mistura desses dois, parte inquisitiva, parte acusatória, igual o sistema do Brasil, que é a primeira fase processual
que é, por exemplo, a do inquérito policial é inquisitiva, e a fase de ação penal acusatória, pois existe a ampla defesa. Dito isso, o sistema ali, ele não vai ser misto, porque ele é um só. Então, ele não mistura dois sistemas. Então, a gente também vai descartar a letra C. Aí a gente vai ficar com as opções do sistema acusatório e do sistema inquisitivo. O sistema inquisitivo também não é. Por quê? Aqui fala que existem os princípios democráticos, né, do processo penal, como o do juízo natural ou da presunção de inocência. Ele reconhece o poder judiciário como poder independente da República, existe um órgão de acusação que é independente do judiciário, e então ele não se encaixa dentro dos requisitos do sistema inquisitivo, que é um poder só para tudo. É ele que acusa, é ele que julga, é ele que defende, é ele que faz tudo. Então, a única opção que nos resta, né, é a letra A, sistema acusatório. Então, a resposta, né, a alternativa correta desta questão é a letra A, sistema acusatório. Questão de número 9. Em novembro de 2015, segunda-feira, sendo o dia seguinte útil em todo o país, Técio, advogado de defesa de réu em ação penal de natureza condenatória, é intimado da sentença condenatória de seu cliente. No curso do prazo recursal, porém, entrou em vigor nova lei de natureza puramente processual, que alterava, né, o Código de Processo Penal e passava a prever que o prazo para representação de recurso de apelação seria de 3 dias e não mais de 5 dias. No dia 30 de novembro de 2015, dia útil, Tércio apresenta recurso de apelação acompanhado das respectivas razões, Considerando a hipótese narrada, o recurso do advogado é intempestivo, aplicando-se o princípio do tempus regiato, o tempo regio ato, e o novo prazo recursal deve ser observado. Tempestivo, aplicando-se o princípio do tempus regitum, o tempo do regio ato, e o antigo prazo recursal deve ser observado. Letra C, intempestivo, aplicando-se o princípio do tempus regio acto, né, que é o tempo regio ato, e o antigo prazo recursal deve ser observado. Ou tempestivo, aplicando-se o princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa, e o antigo prazo recursal deve ser observado. Quando a gente estudou essa matéria, a gente viu que existem algumas normas, né, que misturam o direito material e o direito processual. E aí sim, nessa norma existe a tão famosa retroatividade. Para atingir que a norma mais benéfica vai atingir a todos, tanto aqueles aos processos antigos e aos processos novos. A norma que não é benéfica só vai valer dali para sempre, ou seja, ela não é retroativa. Nesse caso, a gente está falando apenas de uma norma processual. E a norma processual não se encaixa nisso. A norma processual é dali para frente. Vai se caracterizar, aqueles que estão na regra antiga, vai ficar independente mesmo que seja mais benéfica, porque 5 dias, aqui fala que o período de apelação seria de 3 dias úteis e não mais 5 dias, né? Nesse caso, mesmo sendo uma norma que não é benéfica, não existe a possibilidade da irretroatividade, porque a gente está falando de norma processual. Então, não vai restar a alternativa A, B e C. A letra A fala que ele é intempestivo, né? E deve ser observado o novo prazo recursal. Não é. Por mais que o tempo, né, rege o ato, o novo prazo ele não vai ser observado. Por quê? Porque aquela sentença foi proferida e já havia um prazo correndo. Então, o prazo de 5 dias já começou a ser contado. E aí ele só vai continuar. A partir do momento para as novas sentenças, né, que forem vir, que o prazo ainda
não começou a ser contado, que ele ainda não foi intimado, aí sim vai valer vai ser observado o novo prazo recursal. Mas nesse caso, não, o prazo já estava sendo contado. A letra C também fala que é intempestivo, né? Porque e aplica-se o antigo prazo, né? O antigo prazo recursal deve ser observado. E não é, porque primeiro que o antigo prazo recursal ele vai sim ser aplicado, mas não vai ser intempestivo. Então, a gente vai observar, porque no antigo prazo, que é o que vai ser aplicado, ele é tempestivo. O recurso pode sim ser aceito, uma vez que são 5 dias. Aí a contagem de prazo no processo penal são 5 dias úteis, foi segunda-feira, então ainda está dentro do prazo. O que nos resta? A nossa letra B, que ele é tempestivo, aplicando-se o princípio do tempus regio ato, né? E o antigo prazo recursal deve ser observado. É exatamente isso. O recurso ele é tempestivo, ele está dentro do prazo, e o prazo a ser observado é o antigo, porque já havia sido iniciado a contagem de prazo. Diferentemente de outras sentenças que podem vir a ser proferidas futuramente, e aí sim vai ser o novo prazo recursal e não mais o antigo. Por último, João, no dia 2 de janeiro de 2015, praticou um crime de apropriação indébita majorada. Foi então denunciado como incurso nas sanções penais do artigo 168, parágrafo 1º, inciso 3 do Código Penal. No curso do processo, mas antes de ser proferida a sentença condenatória, dispositivos do Código de Processo Penal de natureza exclusivamente processual sofrem uma reforma legislativa, de modo que o rito a ser seguido no recurso de apelação é modificado. O advogado de João não entende que a mudança foi prejudicial, pois é possível que haja uma demora no julgamento dos recursos. Nesse caso, após a sentença condenatória, é correto afirmar que o advogado de João letra A. Deverá respeitar o novo rito do recurso de apelação, pois se aplica ao caso o princípio da imediata aplicação da nova lei. Letra B. Não deverá respeitar o novo rito do recurso de apelação em razão do princípio da irretroatividade da lei prejudicial e do fato de ter sido praticado antes da inovação. Letra C. Não deverá respeitar o novo rito de recurso de apelação em razão do princípio da ultratividade da lei. E letra D. Deverá respeitar o novo rito do recurso de apelação, pois se aplica ao caso o princípio da extratividade. Vamos lá. Aqui a gente já vai descartar de cara a letra D, porque a gente não está falando de princípio da extratividade, a gente está falando sobre uma aplicação da lei. Ou seja, o mesmo princípio que a gente estava falando na questão anterior, né? É uma questão parecida. A letra C fala que ele não deve respeitar o novo rito por conta do princípio da ultratividade da lei, e não. A letra B fala também sobre a retroatividade. Então, a gente já vai descartar essas duas pelo fato de não estar falando sobre retroatividade e nem ultratividade da lei, uma vez que a gente está falando de norma processual e não norma material. Só poderíamos falar disso na norma material ou na norma que é parte material e parte processual, o que não é o caso, nos restando apenas a letra A, que é o que eu falei com vocês na questão anterior. Ali na questão anterior, ele foi a sentença, né? A nova lei foi a partir do momento que já estava se contando o prazo. Aqui não. Aqui não havia sentença. Então, o prazo não havia sido começado, ou seja, não há o que se falar em recurso. Então, o recurso que fosse protocolado, ele ia ser a partir do novo rito, e não da, da, e não do prazo anterior, do rito anterior. Por isso, é essa diferença que eu quis trazer para vocês, né? O que é que a norma processual, enquanto se ela for aplicada e já tiver sido cumprida aquilo ali, aquela modificação, vai se aplicar a norma anterior, não há o que se falar ali.
Agora, se existe a possibilidade de aplicação, no caso ali do recurso de apelação, e não haver nem a sentença, é óbvio que vai ser aplicada imediata, mesmo que o rito seja prejudicial para o réu. Não há o que se falar nisso. Bom, essa foi a nossa revisão de hoje. A dica que eu posso trazer para vocês é estudarem mais sobre princípios, né? Os princípios do processo penal, que eu acredito que vai cair, e também sobre a ação penal pública, e ação penal privada, ação penal pública condicionada, justa causa, essas questões que envolvem a ação penal. Espero que vocês façam uma boa prova. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu ajudo vocês, tá certo? E até semana que vem. E aí, semana que vem, a gente já inicia com uma nova matéria, uma matéria nova, tá certo? Um beijo para vocês. Vou parar de compartilhar a minha tela aqui agora. Até semana que vem.